Vamos dar início agora a biomembranas, certo? Terceira aulinha que nós tivemos, tá? Porque fica revisada as aulas em sala de aula e eu dou início na sequência a uma aulazinha com vocês, assim, que vai ficar disponibilizada, porque quando eu voltar em janeiro, iníciozinho de janeiro, eu darei essa aula presencial e logo na sequência a primeira avaliação. Mas vou deixar gravada para que vocês possam estar se familiarizando já com o assunto, tá? Só que essa biomembrana já foi dada, vamos revisar, ok? Coloquei essas imagens aí para que vocês vissem, vão enxergar em laboratório, na maior felicidade do mundo. No laboratório, nós vamos mais uma vez aprender a usar o microscópio de forma correta. Lembrando, toda a turma minha, eu tenho esse cuidado de mostrar como é que se usa o microscópio e como é que liga e desliga, para que a turma, na sequência que vier depois de vocês, peguem o microscópiozinho bonitinho, limpinho, sabe? E para que não haja desgaste, porque tudo que nós usamos tem vida útil. Então, se você usa um microscópio, liga um microscópio com a luz lá em cima, significa que esse microscópio, que poderia ter uma vida muito longa, vai encurtar. Porque ninguém liga microscópio com a luz lá em cima, certo? Que você, com o tempo, quebra o microscópio. Então tenham esse cuidado, que eu já avisei em sala de aula, quando forem para laboratório comigo, a primeira coisa que faz antes de ligar, baixar logo a luz. Observar tudo, a bancada como é que tá, se tá alta, baixar, sabe? Ter cuidado quando levantar, que for observar a lâmina, para não topar, não quebrar a lâmina, não sujar, certo? As objetivas com nada que vocês colocarem na lâmina. Por isso que eu gosto de usar lâmina e lamínula. Por quê? Porque você não suja a objetiva. Na hora em que você está vendo com a objetiva de 10 e que você passa para uma objetiva maior, se você tiver com a lâmina suja do que você colocou, sabe? É horrível isso, né, gente? A gente passa a enxergar coisa que não quer, viu? Então, já avisei em sala de aula, quando formos para o laboratório de microscopia, não quero ninguém me perguntando, mas professora, já foi mais do que avisada, tá bom? Vamos seguir. Membrana plasmática. Falar da membrana plasmática, que agora tá bem mais fácil para vocês, né? Vocês viram em sala de aula célula, viram tudo. Agora organelas, que é o que tem. Então agora vamos dar uma mastigada em cada coisa, né? Como nós já vimos, mas vamos fazer essa revisão boa, tá? Porque depois dessa revisão, minha filha, eu só quero filé na minha sala. O camarada tem que sair sabendo tudo, assim, sabe? Porque quem resolver ir pra fazer um curso superior, chegar sabendo. Ou entrar em qualquer laboratório como técnico, sabendo o que tá vendo, sabendo o que vai dizer, sabe? Sem gaguejar. Membrana plasmática. Características. É um envoltório fino, poroso e microscópico. Delimita cada célula, conferindo individualidade à mesma. Controla a entrada e saída de substância na célula, mais do que dito. Semipermeável, sim. Aquela bicamada lipídica é semipermeável, tá? Apresenta vários componentes em sua constituição: proteínas, lipídios, carboidratos, mais do que dito. Aqui, ó, essa imagem. Essa imagem é uma célula, certo? Aqui está acontecendo é o quê? Uma captura ou então uma injeção. Tá se colocando alguma coisa aí, tá? Aí é como se você estivesse querendo gerar um embrião. A gente tá mostrando aí, mas está bem visível a célula e é uma forma bem interessante de enxergar. Resistência mecânica, sim. A célula tem uma parede bicamada lipídica que é para conferir o quê? Resistência mecânica. Aqui para penetrar teve que ter uma agulhazinha, ó, para fazer essa permeação, tá? Fluidez, capacidade de regeneração, sim. Fluidez. Por que a célula ela tem fluidez?
Porque entre elas existe um espaçozinho, uma camada, né? E existe aquele citoplasma. Para algumas organelas, a célula também tem fluidez. Biomembranas, ainda em membrana plasmática. Biomembranas, limites físicos entre o citosol e o meio externo. A camada dupla de fosfolipídios é uma bicamada de fosfolipídios. Aquela cabecinha e a cauda assim, aqui do mesmo jeito, a cabecinha e a cauda. Então elas ficam assim, tá? Porções hidrofóbicas voltadas umas para as outras. Aqui é a bicamada lipídica e a porção hidrofóbica. O que é hidrofobia? Fobia é quando você tem rejeição a alguma coisa. Hidro, a água, hidrofobia. Líquido, água mais carboidratos. Aquela, que coisa linda, né? Na sala eu mostrei, expliquei, aqui é o fosfolipídio, cada um, sabe, na sua posiçãozinha, parece um soldadozinho, cada um fazendo a sua função, tá? Aqui nessa parte de cima, essa meio cor de rosa é o meio extracelular, o que está fora da célula. Essa parte de dentro é o citoplasma, é o que está dentro da célula, certo? Ela tem essas cabeças hidrofílicas e a cauda é hidrofóbica. Então, a cabeça ela é hidrofílica, certo? Ela aceita o líquido, ela permeia a parte, essa parte é hidrofóbica, ela tem rejeição. Modelo mosaico fluido. Já disse a vocês muitas vezes, tá? Isso composto pela bicamada lipídica e proteica, tá? De proteínas. Essas proteínas, elas flutuam em uma superfície lipídica. Aqui nós estamos vendo vários tipos de proteínas, tá? Eu deixei essa imagem assim bem legal para vocês, que aqui tem glicoproteína, que são proteínas que se ligam à glicose. Aqui tem carboidratos, proteínas que se ligam a carboidratos. Aqui tem colesterol, ó, porque o fosfolipídio, ele é composto de colesterol, tá? Aqui tem proteína alfa-hélice. Por que alfa-hélice? Porque parece uma hélice em forma de alfa mesmo, assim, tá? Aqui tem proteína de canal, que é aquela proteína que eu falei pra vocês que elas permeiam, elas vão do início ao fim da bicamada lipídica. Tem proteína periférica, se é periférica é aquela proteína que fica só na periferia. E tem proteína integral, toda, completinha, tá? Se eu perguntar quais os tipos de proteína que nós temos na membrana plasmática, vocês saberão também me dizer. Proteínas de membrana. As proteínas transmembrana atravessam a membrana de um lado para o outro. Se está dizendo que é trans, pronto, vai de um lado para o outro, fechou. Proteínas parcialmente imersas. Parcialmente imersa. Ela está ali só parcial. Ela não está toda na membrana, indo do começo ao fim. Está só parcial. Além das proteínas esteroides e carboidratos, também compõem a membrana, pois podem se associar aos elementos de membrana. O colesterol, porque ele cria o quê? Resistência, tá? Funções de algumas proteínas. A proteína de canal permite que certas moléculas atravessem a membrana plasmática livremente. A proteína, eu disse a vocês em sala que elas são bem... elas escolhem, elas são seletivas. Elas escolhem quem entra e quem sai. Algumas proteínas de canal, ela permite que certas moléculas atravessem, elas dão liberdade mesmo, abre a porteira. Diz, não, você é fulano de tal, pode passar, tá? Proteína receptora permite a ligação com certas moléculas sinalizadoras que desencadeiam processos celulares, certo? Essas proteínas receptoras, vocês viram na imagem anterior, que são aquelas proteínas que estão aqui, ó, na parte de cima, acoplada. Nessa proteína, ela tem um formatozinho, que são aquelas proteínas que recebem aquele elemento e acopla nela, certo? Encaixa, que tem esse encaixe. Eu até citei para vocês chave e fechadura. Cada chave tem sua fechadurazinha, só entra ela. A proteína também tem isso, ela faz isso, tem esse poder, tá? Proteína de reconhecimento permite que uma célula reconheça e interaja com outra. Fácil demais. Transporte através da membrana.
O isolamento que a membrana plasmática proporciona não é absoluto, tá? Pois para viver, a célula precisa permitir entrada e saída, né, de algumas substâncias. Então, essa permeabilidade é uma permeabilidade seletiva. O que é que acontece? A célula, ela é permeável? Sim. E a gente chama de semipermeável por isso, porque ela faz essa permeabilidade seletiva. Ela seleciona quem vai entrar, quem vai sair, por que vai entrar, por que vai sair. Mostrei a vocês na aula passada quem está mais concentrado, quem está menos concentrado. Quem está mais concentrado vai migrar para onde está menos concentrado para que haja o quê? Um equilíbrio, né? As substâncias podem ser transportadas através da membrana sem que a célula gaste energia ou com gasto de energia. Falei na aula passada também desse gasto de energia, não foi? Que é do transporte passivo e do transporte ativo. Quando é que ele é passivo? Se ele é passivo, já está falando, não ocorre gasto de energia, certo? Então, algumas proteínas, elas facilitam isso, essa passagem dessa substância. E quando ela facilita esse transporte dessa substância, quando ela passa sem dificuldade nenhuma, sem que haja nenhum gasto, é um transporte passivo, certo? Outras vezes ocorre um gasto de energia, sim. E esse transporte ele vai ser ativo. O transporte passivo ou difusão simples. Se ele é passivo, não há gasto de energia, é uma difusão simples. É o movimento de partículas da região em que elas estão mais concentradas para a região que está menos concentrada. Mostrei isso na aula passada. Que quem está mais concentrado tende a migrar para onde está menos concentrado, não foi isso? Para que haja um equilíbrio. Transporte passivo, difusão simples ainda. É o movimento de partículas da região em que elas estão mais concentradas para a região que estão menos concentradas. Observação 1. A membrana ela deve ser permeável a essa substância. Se a membrana não for permeável a essa substância, como é que vai haver um transporte passivo? Não tem como. Para que seja passivo, tem que não ter gasto de energia. Para que não tenha gasto de energia, essa membrana ela tem que facilitar o transporte, né? Ela tem que reconhecer essa substância e facilitar. E mandar entrar, certo? Sem gasto de energia. E deve haver também uma diferença de concentração dentro e fora da célula. O que seria essa diferença de concentração? Eu expliquei na aula passada, gente. É necessário que lá fora esteja hiperconcentrado e lá dentro pouco concentrado. Para que a proteína diga, vamos passar esse pessoal para aqui, vamos equilibrar esse negócio, certo? Osmose. É o movimento ainda no transporte passivo. Eu estou falando só de passivo, certo? Sem gasto de energia. A osmose, que falei também para vocês da osmose, é o movimento de água, solvente. A água é o solvente universal. Se algum dia vocês se perguntarem alguma questão de prova do que for na vida de vocês, a água é o solvente universal, tá? Através da membrana semipermeável das células. É o movimento da água, que é o solvente, através da membrana semipermeável das células. A água, ela se difunde de uma área menos concentrada em soluto para uma área mais concentrada em soluto. Tende ao equilíbrio. A água, ela tá ali, certo? Numa área pouco concentrada, certo? De soluto. Aí ela vai migrar para uma área que está mais concentrada em soluto. A água não é o solvente? Então ela vai correr para o soluto, certo? Para quê? Para equilibrar todo mundo. Beleza? Transporte passivo, difusão facilitada. Difusão simples, difusão facilitada. Ocorre o transporte de substâncias em regiões em que elas estão mais concentradas para as que estão menos concentradas, pelo auxílio de proteínas transportadoras, gente. Quem é que faz a difusão facilitada? Alguém vai facilitar isso, né? Quem vai facilitar? A proteína transportadora. Ela é quem faz isso, tá? Aqui está um canal de proteína, ó. Aqui é o canal. A membrana celular fosfolipídica com a bicamada lipídica. Aqui é o espaço intracelular, o que está dentro da célula. Aqui é o espaço exterior. Vocês estão vendo que fora da célula existe uma concentração maior de íons. Vocês estão vendo, está bem maior. Então, quem é que vai fazer esse equilíbrio? A proteína. Ela abre, capta
o que está faltando aqui, o que tem menos aqui, faz esse transporte, ó, a proteína transportadora, e joga o que está fora para dentro, para equilibrar todo mundo, tá bom? Transporte ativo. Aí eu falei para vocês que aí no transporte ativo o que é que a gente tem? A bomba de sódio e potássio, não é isso? A aula passada expliquei bem direitinho a vocês sobre a bomba de sódio e potássio. Não posso adentrar, chegar com muito detalhes para vocês, porque é muito abrangente e seria desgastante até. Porque eu teria que usar uma aula ou 2 aulas todas para falar dessa bomba de sódio e potássio. E não é o caso aqui, tá? Então, ela permite a manutenção de diferentes concentrações internas e externas destes íons, o que é essencial à vida. A participação de proteínas denominadas bombas de íons. Essas proteínas que fazem parte desse transporte ativo com gasto de energia são chamadas proteínas bombas de íons, certo? Aqui mostrei, ó, a proteína, ela tem o formatozinho do encaixe perfeito, certo? Do que ela quer colocar para dentro. Ó, entrou, ó, gerou ATP. Quem é o ATP, gente? Energia. Se tem energia, tem transporte ativo, certo? Que é gasto de energia. Então, se tem gasto de energia, tem transporte ativo, tem ATP, tá gerando ATP. Transporte ainda, certo? Ativo, bomba de sódio e potássio ainda, dando continuidade. A superfície externa da membrana apresenta excesso de carga positiva em relação à superfície interna. A superfície interna está precisando de carga positiva. Só que ela não tem como gerar isso sozinha. Então, mas na superfície externa tem essa carga positiva. Aí o que é que vai acontecer? Vai haver esse transporte. A manutenção do potencial de repouso da célula, prestem bem atenção. A manutenção do potencial de repouso de célula, quando a célula é devidamente estimulada, ocorre uma onda de alterações elétricas que percorre a membrana dessa célula, desencadeando o que se chama de potencial de ação. Exemplifiquei para vocês bem direitinho o que é potencial de ação, tá? Não posso colocar detalhado, tá bom? Que não é matéria para vocês, tá? Mas vamos, assim, dar uma introduzida. O potencial de ação, que lembra que eu falei, aquele PA, é caracterizado como um evento elétrico que ocorre em células excitáveis, neurônios e células musculares. Estão lembradas que eu falei na aula, que eu detalhei direitinho como é que ocorre com o neurônio, que eles fazem a sinapse. Os neurônios, com aquela caudazinha dele, aquela extremidade, eles fazem a sinapse de um neurônio para outro, assim, a informação, um passando informação para outro. Tanto que se você leva uma queimadura ligeirinho, chega a dor aqui, por causa da sinapse dos neurônios, tá? E as células musculares também, a contração muscular, se você pega um peso, sabe, um músculo desse rompe, você sente na hora, certo? Esse processo desencadeia uma inversão na variação do potencial de membrana da célula. É o que eu falei, tá bom? Potencial de ação. Aí mostrei aqui, exemplifiquei para vocês, tá? A bomba de sódio e potássio. Então tá aqui, ó. Aqui tá o potássio, aqui tá o sódio. O sódio, ele tá mais concentrado, o sódio é positivo. O potássio também tá aqui, ó. Certo? Então, mas a célula dentro, o meio dela dentro, ele tá mais negativo. Então o que é que vai acontecer? Essa bomba de sódio e potássio, ela vai capturar esse sódio e vai levar, certo? Esse encaixe, como eu mostrei, é perfeitinho, vai levar para dentro, para o meio intracelular, para que haja o equilíbrio, certo? De íons positivos com íons negativos. Bom, esse slide foi. Agora vamos. Essa revisão foi feita, tá, gente? A revisão tá toda aí para vocês. Eu acho que tá bem legal, porque a aula já foi dada, bem exemplificada em aula. Então eu fiz um resumão de tudo para a prova, certo? E vou mandar agora mais uma aula para vocês, que seria a aula que seria dada agora, essa semana, mas que não houve, não foi possível,
porque vocês pediram, teve esse recesso, pediram não, houve o recesso. Então é essa aula que vai ser dada no retorno de vocês, a primeira aula que vai ser dada para em seguida a avaliação, tá? Então vamos para a próxima aula, ok?